Então, dando continuidade a nossos estudos, nós vamos ver hoje um assunto chamado resposta em frequência. Quando nós começamos a nossa análise, a gente considerava que os circuitos, toda análise que a gente fazia de circuitos eram baseados em uma unidade de tempo. Nós ligávamos uma fonte e a partir daí começava a contar o cronômetro. E depois de tantos segundos, nós esperávamos um determinado comportamento. Isso vale tanto para um sinal DC quanto para um sinal AC. Só que fazer medições baseadas em uma unidade de tempo não nos dá todas as respostas que nós precisamos para circuitos. Então a gente precisa conhecer também o comportamento do circuito baseado em uma variação de frequência. Então, até aqui a gente viu os circuitos eletroeletrônicos e a gente analisou o comportamento deles através de uma unidade de tempo. Só que se a gente tomar outra perspectiva, nós vamos poder visualizar outro tipo de comportamento. Então, essa outra perspectiva vai ser olhar os nossos circuitos, analisá-los com base em uma unidade de frequência. Então, o que é isso? A gente vai escrever os circuitos como funções de frequência. Nós vamos deixar a amplitude de um sinal constante e então variar a frequência do sinal. A primeira coisa que nós temos que observar disso é a escrita da função de transferência. Então, a função de transferência de um circuito ela é um fazor, ou seja, um número complexo que relaciona entrada e saída. Nós podemos escrever um sinal de entrada no formato de fazor, como nós vimos na aula anterior, lá na disciplina de circuitos elétricos, como converter sinais elétricos na forma de fazor, caso alguém tenha esquecido. Então, vamos observar aqui, nós temos esse sinal aqui, V de T, que é Vm vezes o seno de 377, seno de 377 ômega t mais 15 graus. A gente consegue escrever isso de uma forma fasorial, que vai ser V de ômega, que vai ser igual ao Vm vezes Vm ângulo 15 graus. Então, é isso. E o fazor de saída vai ser, sei lá, tensão no resistor, que vai ser num formato parecido com o fazor de entrada. Então, a função de transferência H vai ser a entrada, que no caso aqui eu chamei de V fasorial, só que aqui eu coloco Y fasorial, sobre a saída pela entrada. Reparem que quando a gente escreve fazores no computador, a gente coloca eles em negrito. No papel, manuscrito, não vai fazer diferença. Isso é apenas uma anotação que geralmente os livros utilizam. O fazor, ele é uma letra maiúscula em negrito, enquanto uma letra maiúscula sem negrito, ou sem
sem estar reforçado, enfim, negrito, ela não tem, ela indica um número escalar normal. Aí, dentro da resposta em frequência, existem alguns tipos de comportamentos que nós temos que observar. O primeiro deles, e o principal deles, é a ressonância em série. A ressonância em série, a gente toma em circuitos, geralmente circuitos que envolvem capacitor e resistor. Capacitor, resistor e indutor, um circuito RLC. Mas principalmente em circuitos que possuem indutores e capacitores. A resistência, ela não necessariamente tem que existir um circuito em que nós vamos observar um comportamento de ressonância. O conceito de ressonância ele vale tanto para as associações de série, tanto para as associações em paralelo. Mas aqui nós vamos observar como que se obtém esse comportamento de forma separada. Considerando o circuito abaixo, a gente tem um circuito RLC em série. Então, o que é a ressonância? A ressonância é um comportamento do circuito em que as reatâncias indutivas e capacitivas elas são iguais em magnitude. Lembrem que estamos trabalhando com o circuito em sinal alternado. Logo, para esses casos, a capacitor e indutor eles têm uma propriedade de resistência que varia com a frequência. E essa propriedade é a reatância. Em determinada frequência para cada circuito, a reatância indutiva, que é a resistência do indutor, e a reatância capacitiva, que é a resistência do capacitor, elas vão se igualar. Nesse momento, a parte imaginária do número complexo, que descreve aquele modelo, vai ficar zero. Vai ter uma reatância capacitiva e um número negativo, eles vão se anular e a gente vai ter só a parte real daquele número complexo. Com base nisso, para o circuito abaixo, a gente aplicou a lei de Kirchhoff das tensões e nós temos aí a reatância total do circuito, a impedância total do circuito, que é a soma das reatâncias indutiva, da reatância capacitiva e da resistência do circuito. A parte imaginária a gente coloca junto, que é a parte que tem o J, e vai ficar ômega-L menos 1 sobre ômega-C. Lembre que o fica menos porque o ômega, quando ele está embaixo, ele sobe, ele fica negativo. Isso é uma propriedade do número imaginário. Então, essa parte, na ressonância, ela vai ser igual a zero. Então, a gente vai tomar ômega-L menos 1 sobre ômega-C igual a zero. E isso é chamada a frequência de ressonância, o ômega zero. E a gente vai isolar esse valor e vai obter a frequência que nós observamos o comportamento de ressonância. E aí, vamos ter ômega 0 vezes L igual a 1 sobre ômega 0C. Isso é igual a ômega 0 é igual a 1 sobre a raiz quadrada de L vezes C, em radiano por segundo. Como ômega 0 é igual a 2π vezes F0, nós vimos isso, em Hertz fica 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada de LC. No comportamento de ressonância, o circuito ele vai estar em ressonância quando, como a parte imaginária dele está igual a zero, ele permite passar a maior potência possível.
Tanto que quando nós analisarmos, por exemplo, imagine um sintonizador de rádio FM. Quando a gente coloca lá no nosso carro, no nosso celular, o ponteiro do sintonizador em cima da frequência do rádio FM, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o circuito sintonizador do nosso rádio e colocando para que ele tenha frequência de ressonância igual à da estação de rádio. Por exemplo, a da difusora, 96,9 MHz. Então, o que nós estamos fazendo quando nós sintonizamos a rádio difusora? Nós estamos ajustando o nosso circuito para ter uma frequência de ressonância igual a 96,9 MHz. Ou seja, sintonizado naquele ponto, a gente consegue ouvir a rádio com toda a sua clareza. A gente consegue entender o que o locutor está falando, né? A gente consegue entender qual é a música que está tocando, sem ter aquele chiado. Mas agora, isso não é um ajuste que um ajuste exato. Se a gente mover o nosso ponteiro um pouco para o lado e um pouco para o outro, nós vamos observar o fenômeno do chiado. O que é o fenômeno do chiado? É que o nosso receptor FM do nosso rádio está detectando menos potência a um ponto em que a informação que chega, a gente não consegue mais entender. Então, dentro de um circuito ressonante, existe um intervalo de variação em que a gente consegue ajustar ali meio que mais ou menos, em que, apesar de não estar exatamente em cima da frequência da estação, nós conseguimos entender qual é a informação que está sendo passada. Até o momento que a gente se girar muito para baixo, muito para cima, a gente perde a sintonia da estação. Dentro do comportamento de ressonância, o que é isso? Esses dois pontos para a esquerda da estação e para a direita da estação que a gente perde o sinal são as frequências laterais. As frequências em que a potência elas decai de um valor que a gente não consegue mais decodificar. Então, dentro do circuito ressonante, ele vai ter duas potências laterais que vão ser os nossos limites da estação. Quer ver? Se alguém ainda estiver rádio analógico em casa, pode tentar fazer isso. Acho que aparelho de carro e até mesmo em alguns celulares a gente consegue observar esse comportamento. Pegue lá e sintonize uma estação, se alguém ainda escuta rádio. Tentem colocar a frequência da estação um pouco acima da frequência da estação propriamente dita e um pouco abaixo da frequência da estação propriamente dita, e observem qual ponto que perde o sinal. Então, por exemplo, no exemplo da difusora, nós temos o 96,9 MHz, que é o ômega zero, e nós temos frequências laterais que podem ser de acordo com o modelo do nosso equipamento receptor. Então, essa faixa pro menos que perde o sinal e pro mais que perde o sinal é a banda da estação. É a largura de banda da estação. Quanto maior uma largura de banda, mais informação aquela estação pode
pode promover. Por exemplo, na internet. Antes a gente tinha internet de escada, que tinha uma certa velocidade, e depois de um tempo veio a internet chamada de banda larga, com as operadoras de TV a cabo. O que significa de banda larga? Ou seja, o espaço de frequência daquela conexão ele é maior, permitindo mais informação a ser trafegada. Ou seja, se a gente tem... É como se a nossa conexão estivesse fazendo uma mudança, estivesse carregando uma quantidade de tijolos e na internet de escada a conexão carrega os tijolos na mão e na banda larga a nossa conexão carrega os tijolos com o carrinho de mão, ou seja, a gente consegue carregar mais pacotes de informação numa única viagem. Com isso nós conseguimos concluir aquela tarefa mais rapidamente. É exatamente isso que ocorre no sistema de comunicação. Quanto mais informação o sistema consegue carregar por vez, mais rápida será aquela taxa de transmissão. Então, dentro de um circuito ressonante RLC, existem os pontos em que nós temos as frequências laterais, que são representados aí por essas equações que vocês estão vendo na tela. Também é possível relacionar as frequências laterais com a frequência central, por meio da média geométrica, que é a raiz com o índice da quantidade de termos vezes o produto dos termos que temos para tirar a média. Por exemplo, existe a média aritmética, que nós somamos a quantidade de termos e dividimos pela quantidade de termos que possui. A média geométrica, nós multiplicamos os termos e tiramos a raiz que tem um índice que representa a quantidade de termos daquele conjunto de dados. E a frequência da banda, da largura de banda do circuito ressonante é a frequência superior menos a frequência inferior. Aqui nós temos exemplo que faremos a seguir, no próximo vídeo. E nós temos a ressonância paralela. A ressonância paralela ela é obtida de um circuito RLC com os componentes em paralelo. A frequência central ela não muda, ela continua sendo 1 sobre a raiz quadrada de LC, escrito na forma de isso na forma de radianos por segundo, escrito na forma de Hertz, 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada de LC. As frequências laterais, vocês podem observar que tem uma certa mudança. Aí passa a ser 2RC nos numeradores e aqui eu coloquei R, mas é 1. Perdão. E a largura de banda continua sendo a frequência superior menos a frequência inferior, só que com isso a gente consegue reduzir para 1 sobre RC. Então, próximo vídeo nós vamos tratar desse exemplo de frequências de ressonância.